E se você pudesse fazer a prova do Enem já sabendo o tema da redação? Eu sou o professor André Gazola, do blog lendo.org, e vou te ajudar nessa tarefa. Você que está fazendo a sua preparação para o Enem 2016, já pensou na importância da redação para a sua aprovação? A redação representa muito da sua nota, muito da nota de todos os candidatos. Então não adianta só estudar química, biologia ou geografia. Você tem que ter um treinamento importante em redação. Nesse vídeo eu vou te passar 10 temas possíveis para o Enem 2016. Você poderá praticar através deles, pensar nas possíveis soluções que a prova de redação do Enem exige do candidato e chegar muito mais bem preparado para essa prova. Se o tema não estiver entre os 10 que eu vou propor, pelo menos o seu conhecimento aumentou e você vai estar mais confiante para fazer uma boa redação, conseguir uma nota mais alta. Antes de começar os 10 temas, eu sugiro que você leia e conheça a história de dois alunos meus, o Miguel e o Leonardo. Um deles era aquele grande nerd que estudava o tempo todo, sabia tudo de todas as disciplinas, gabaritava tudo, mas não dava muita bola para redação. O outro adorava jogar videogame, assistir série, sair para festas, mas entendeu a importância da redação para o Enem. O que será que aconteceu com esses dois meus alunos, o Miguel e o Leonardo? Clique no link abaixo e dê uma olhada, dê uma lida na história deles para você se convencer sobre a importância dessa prova. Vai lá, clica e depois continua o vídeo. Vamos lá então, sem mais delongas, o primeiro tema que eu quero sugerir para vocês é o seguinte: cyberbullying no século XXI, a tecnologia como um desserviço da moral. O que é isso? Você sabe o que é bullying, né? Esse assunto que foi comentado bastante no ano passado, que é essa coisa de tirar sarro com os colegas, aquelas brincadeiras que a gente conhece muito bem. Mas o que é o cyberbullying? É esse tipo de atividade, esse tipo de prática feito na internet. E por que ele é tão perigoso? Porque ele tem levado muitos jovens ao suicídio e a outras doenças sérias. E há pessoas que parece que fazem dessa prática maldosa uma espécie de prazer, né? Então, de que forma que a tecnologia ela está sendo um desserviço da moral, ou seja, temos a tecnologia, mas ela está indo contra os bons costumes, contra a educação, contra os bons hábitos em sociedade, auxiliando em práticas tão ruins como o suicídio. Não importa se você tem uma opinião X ou Y sobre o bullying em si, mas o cyberbullying é uma questão bem séria que vem acontecendo e que o Enem pode abordar de uma ou de outra maneira. Afinal, é um problema social que vem aumentando no Brasil e no mundo como um todo. Então, cyberbullying é o primeiro tema. O segundo tema gira em torno dos desastres ambientais. Nós vimos ao final do ano passado a questão lá de Mariana, né? Mas como prevenir, controlar esse tipo de desastre em um mundo em desenvolvimento? Afinal, a gente precisa da mineração, a gente precisa das tais barragens, mas como fazer para prevenir esse tipo de acidente? Como punir? Como lidar com essa situação? A gente precisa se desenvolver como país, né? Ou como mundo, seja como você quiser, mas precisa lidar com esse tipo de desastre. A opinião é sua, né? A gente tem que acabar com esse tipo de coisa, a gente tem que criar alguma lei para prevenir, ser mais pungente nas punições, nas restrições, o que fazer. Então, a prevenção de desastres ambientais é um tema relacionado ao meio ambiente que é bem possível que apareça de alguma forma ou de outra na sua prova. E veja bem, nós estamos falando aqui de temas de redação, mas é possível que eles apareçam em questões lá de biologia, em questões na prova de ciências naturais como um todo, né? Nesse caso. Então, também vai ser útil você pesquisar sobre esses temas para as provas objetivas e não apenas para a redação. O terceiro tema envolve o quê?
100 anos depois, a representatividade do samba para a cultura brasileira. Talvez vocês não estejam sabendo, mas o samba ele está fazendo 100 anos em 2016, pelo menos oficialmente, né? Então, o que o samba, que é uma música tipicamente brasileira, eu diria, né? Culturalmente brasileira, o que o samba representa para a nossa cultura? O que tem de bom? O que tem de ruim, como ele evoluiu e talvez até como ele influencia para a criação de uma imagem do Brasil lá fora para os estrangeiros, né? Então, um elemento muito enraizado na nossa cultura e que pode ser tema de reflexão, né? Não é diretamente um problema social, mas você deve ter visto que uma escola de samba do carnaval acabou homenageando, fazendo um samba enredo em torno dessa história de 100 anos do samba. E, então é possível que o Enem ele se volte um pouco mais para os temas envolvendo a cultura e não mais os problemas tão claros da nossa sociedade, né? É uma tendência que alguns professores têm aceito para as próximas provas. Então é uma questão a se tratar, né? Os 100 anos do samba e o que esse estilo representa para a cultura brasileira. Quarto tema, já vamos para outra faceta, que é a tecnologia. Facebook e WhatsApp. Nos tornamos escravos da tecnologia que criamos, né? Você já deve estar farto de encarar aquele tipo de situação em que o seu amigo tá com você, mas não larga o celular, né? E parece que ele nem está presente, na verdade. Talvez você mesmo tenha esse tipo de comportamento, tanto para o Facebook quanto para o WhatsApp ou outros aplicativos, né? Mas a questão é que nós parecemos escravos de uma tecnologia que nós criamos, né? A gente não vive mais no mundo real, mas vive a nossa vida virtual, em que tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, em que nós damos unfollow naqueles que não concordam conosco ou naqueles com os quais nós não concordamos. Então, o que o impacto dessas tecnologias está fazendo com o mundo em que a gente vive? Tem pontos positivos? Com certeza, mas deve haver pontos negativos também. Criar um texto que trata dessas questões é interessante, mas quando você for criar uma redação em torno disso, pense assim, não apenas das tecnologias como um todo. Pense nas tecnologias e o seu impacto nas relações sociais. Se o Enem tratar disso, certamente vai ser com esse foco, né? O Enem sempre busca o foco do social. Então, como essas questões tecnológicas estão influenciando nas questões sociais? É mais fácil a comunicação? Essa comunicação é mais fria? Estamos perdendo a nossa humanidade? O que está acontecendo, né? Então, é um tema interessante que você pode tratar em uma redação que talvez o Enem trate. O quinto tema diz assim, ó, novos planetas habitáveis. É hora de prepararmos a mudança, né? A gente já está falando de questões ambientais, está falando de questões tecnológicas, está falando daqui a pouco de aquecimento global. Parece que o planeta Terra está com recursos cada vez menores para a vida do ser humano. E já há pesquisas buscando alternativas em outros planetas, né? Haveria a possibilidade de nos mudarmos para Marte, quem sabe? Não sei, mas é algo que pode ser tratado com um foco bem assim, né? A humanidade já fez tudo de ruim que poderia, a sociedade já acabou consigo mesma e é preciso recomeçar. Esse foco é interessante. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, não só sobre esse tema, mas sobre todos. Você deve ter uma opinião formada a partir de pesquisas, a partir de leituras de revistas respeitadas, e não ficar apenas num achismo, que é tão comum hoje em dia na internet. Deixe de lado a linha do tempo do seu amigo como formador de opinião. O seu amigo ele sabe tão pouco quanto você. Você, por outro lado, deve buscar informações confiáveis, densas, argumentos válidos de verdade.
vá além da linha do tempo do seu amigo, vá além da opinião hostil do artista X ou do artista Y, independente de você ser fã dele ou não. Forme suas próprias opiniões, mas não formadas a partir de um achismo seu, formadas a partir de pesquisas, a partir de leituras, a partir de informação de qualidade. Não se esqueça disso ao escrever qualquer texto. Então, essa coisa dos novos planetas habitáveis pode ser bem interessante, dê uma pesquisada nisso. 6. Liberdade de expressão e guerra ao terror. Estamos dispostos a assumir os riscos? Bom, você deve lembrar o que aconteceu recentemente na França, né? Aquela série de atentados terroristas, devido basicamente ao que aquele jornal, que eu me esqueci o nome agora, publicou. Foram publicadas algumas charges que ridicularizariam o Islã, o profeta Maomé e tudo mais, né? Então a gente fica com essa questão, a gente é livre para se expressar, assim como foi esse jornal, mas a gente está disposto a arcar com as consequências? Até que ponto a liberdade de expressão não é apenas um direito, mas é segura, né? Os grupos minoritários hoje, falando de um aspecto um pouco diferente, os homossexuais, os negros, todas as categorias sexuais que existem, as etnias, as religiões, até que ponto essa liberdade de expressão é segura para essas pessoas? Eu sei que é um direito delas, mas até que ponto é segura? Se você é um homossexual, você está disposto a arriscar a sua integridade física em prol da sua expressão em público? É uma questão a se pensar, né? Então, eu dei o foco pensando no terrorismo, mas há outras questões que nós podemos pensar. Então, é uma dicotomia, né? Dois assuntos opostos, mas que se unem de uma forma bem curiosa, bem contrastante. Então, pense um pouco sobre isso, pesquise um pouco. 7. O mundo sob demanda. O impacto de serviços como a Netflix e Uber na sociedade do agora. Bem, na época dos nossos pais, dos nossos avós, quando a gente queria assistir um programa de TV, o que a gente fazia? Em boa parte dos casos, a gente esperava, na próxima vez, que esse programa iria passar na televisão, nos canais de TV. A gente esperava até, sei lá quantos dias, quantas horas, sentava em frente à TV e assistia. Hoje o que acontece? A gente vai lá no Netflix, no momento que a gente quiser, na hora que a gente quiser, no dispositivo que a gente quiser, no local que a gente quiser, e assiste o episódio que eu quiser, da série que eu quiser. Isso era impossível para os nossos pais, era impossível para os nossos avós, né? Existiam as locadoras de vídeo, mas ainda é outro sistema bem diferente. Mas hoje é um mundo sob demanda, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu consumo o que eu quiser, na hora que eu quiser. O que isso representa para a sociedade? O que isso representa para o mundo? Né? Pensem nas novas gerações do agora, crianças que têm 3 anos hoje. O que isso vai mudar na vida delas? Né? Como é que elas vão se formar tendo tudo no momento em que elas querem? Né? A minha filha, quando ela quer assistir a Peppa, ela não precisa esperar o próximo episódio. Ela pode dizer eu quero a Peppa e ela vai ter naquele momento pela Netflix. Né? Então é uma questão interessante. E serviços como a Uber também são importantes da gente pensar. Não só pelas questões envolvendo violência entre taxistas e motoristas, mas como esses serviços, não só sob demanda, mas que são colaborativos, né? Eles influenciam no mundo que a gente vive. E se a nossa sociedade está pronta para isso também. Afinal, nós tivemos já alguns problemas em torno disso, né? Tanto com a Netflix, tanto quanto com a Uber. Então, escrever um texto e refletir sobre esses aspectos eu acho muito válido. Tá? Uma questão bem atual. 8. A voz do povo é a voz de quem?
o papel das manifestações sociais pós-2013. Você deve se lembrar daquelas grandes manifestações que ocorreram no Brasil todo ao longo do ano de 2013, né? Dificilmente teve alguma cidade de porte médio até pequeno em que não houve algum tipo de manifestação. Elas começaram a partir do aumento da passagem do ônibus, né? E acabaram tomando proporções gigantescas. Mas tudo bem, e depois? Né? O que aconteceu depois? O povo ficou contente com os 2 centavos a menos, 5 centavos a menos na passagem de ônibus? Agora tudo pode de novo? Ou as manifestações estão isoladas? A voz do povo é a voz de quem? Né? Porque se você pesquisar um pouco, vai saber que aquelas manifestações de 2013 tiveram um aspecto político bem forte, político partidário bem forte. Né? Então, de quem que é o interesse? É do povo ou são dos partidos políticos? Qual é o papel do povo? Né? O que o povo quer? É fácil fazer aqueles textões nas redes sociais, mas e aí? Quando é hora de reclamar mesmo, quando é hora de fazer alguma coisa, aí eu tiro o pé, aí eu tiro o corpo. Né? Qual é o papel das manifestações depois daquele marco de 2013? 9. Falando de novo da cultura. A música brasileira para o mundo. Quem somos e como nos veem? A música brasileira para o mundo. Quem somos e como nos veem? Ora, você deve saber que para muitos países lá fora nós somos vistos como um país do futebol, né? Das mulheres lindas, nuas no carnaval e da festa. Mas o que a música brasileira como um todo mostra para os países do exterior? Afinal, nós somos só o carnaval, nós somos só o funk carioca? É interessante a gente pensar se a identidade do brasileiro está sendo formada por alguns pequenos aspectos, por alguns pequenos privilegiados que têm o direito, eu diria assim, de se expressar nas grandes mídias. Né? Se a gente liga um canal de TV aberto hoje, a gente vai ver lá quase sempre os mesmos artistas, né? Com o mesmo tipo de música. E aí a gente cria uma imagem para o mundo lá fora que provavelmente não é a imagem que nós queremos e nem o que nós somos. Então é uma questão cultural. A música brasileira, o que representa para o outro, de outro país. Você pode tratar, inclusive, temas como a bossa nova, a jovem guarda. Tem vários aspectos da música que podem ser tratados aqui. E, finalmente, o tema 10, YouTubers e bloggers. Como os microempreendedores da internet vão impactar o mercado de trabalho e as grandes corporações. Você já deve ter ouvido, já deve seguir muitos canais no YouTube que tem milhões de seguidores, né? E essas pessoas ganham muito dinheiro. Da mesma forma os bloggers, os vloggers e tudo mais, né? Ok, mas como é que esse tipo de emprego vai impactar o mercado de trabalho daqui a um tempo? Afinal, você é jovem e já deve estar pensando em entrar nesse mercado de trabalho. Afinal, se você está querendo entrar numa universidade, é isso que a gente pensa. Mas esses trabalhos mais individuais, que envolvem a internet, startups, existe esse termo, né? Como é que isso impactou o mercado de trabalho? As empresas vão ter menos mão de obra? A tendência é que isso vai saturar daqui a pouco? Vai ter mais youtuber do que gente que assiste? Como é que você pensa que isso vai evoluir? Né? Se você quer fazer parte disso também, é ainda mais interessante pensar. Né? Então é algo que vale a pena a gente pensar na evolução do mercado de trabalho. Tá? Esses 10 temas que eu propus vão fazer você pensar mais no mundo em que vive e adquirir conhecimentos sobre a realidade que o circunda. Né? Para fechar, eu gostaria de sugerir para você que leia o texto que envolve a história do meu ex-aluno Lucas, que ele tentou por muito tempo entrar na Universidade Federal
Na verdade, ele tentou por um ano e não conseguiu, né, fazendo cursinho, fazendo tudo, até que ele descobriu um método bem interessante de estudo para o Enem, e ele trouxe esse método para o Brasil. É um método que estudantes americanos utilizam para se preparar e para passar em universidades como Harvard e Stanford, nos Estados Unidos. Então, clique no link abaixo, leia a história do Lucas e você vai se surpreender com o método que ele encontrou. Tá? Uma boa sorte na sua redação do Enem, pratique bastante e a gente se vê. Um abraço do professor André.